Olá, guerreiros, olá, guerreiras, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, eu e você, você e eu, nós rumo à nossa aprovação. Nós não desistiremos. Não existem obstáculos capazes de fazerem isso conosco. Nós estamos preparados psicologicamente, fisicamente e emocionalmente. Nós vamos destruir todas as questões da nossa prova. Nós vamos pegá-las, nós vamos subjugá-las, nós vamos fazer com que elas sejam apenas parte do nosso processo de aprovação. É assim que nós temos que pensar. Nós vamos avançar no terreno. Nós temos uma aprovação e nós chegaremos até lá. Você vai passar por cima disso tudo. Sabe por quê? Porque você merece, você quer e você pode. É assim que a gente deve pensar. Beleza? Olha, na aula anterior eu falei sobre as penalidades, advertência, repreensão, suspensão, demissão, a bem do serviço público, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e, evidentemente, nós devemos estar atentos às características de cada uma delas. Mas isso eu tenho certeza que você já fez. Eu falarei agora sobre a extinção da punibilidade e falarei também sobre algumas providências preliminares. Isso eu até sugeri para você. Então vamos embora para mais um resumo, para mais algumas informações. Vamos lá? Todos vocês, simbora comigo. Gente, nós estamos na aula 8. Nós estamos estudando a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Hoje, o meu grande abraço vai para todos vocês de Campo Grande. Eu recebi lá no Instagram, não foi isso? Uma mensagem de pelo menos um grupo de 4 pessoas que estavam estudando lá, né, as nossas aulas, e eu fiquei muito honrado com com aquelas palavras que vocês mandaram ali. Muito obrigado, viu, gente? Simbora então. Vamos falar sobre os aspectos da extinção da punibilidade. Então abram aí no nosso material, abram aí esta ideia, extinção da punibilidade. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Gente, nos termos então da nossa lei, nós temos aqui agora algumas palavras que assim, caso, aqueles que já são operadores do direito não vão estranhar tanto. Outros que já estudam para concursos, mesmo não sendo da área de direito, vai também ter uma certa facilidade. Mas nós temos aqui pessoas que estão tendo contato a primeira vez com esta disciplina. E é por isso mesmo que a gente precisa emprestar as ideias de outras fontes, de outros ramos. Gente, evidentemente que eu não vou aprofundar no conceito jurídico, muito pelo contrário, eu vou me afastar do juridiquês para que vocês entendam melhor. Nós vamos falar o seguinte, olha, existe a possibilidade da punibilidade ser extinta, ou seja, existe a possibilidade do policial não ser punido? Existe. Olha, e esta extinção da punibilidade, professor, ela ocorrerá por qual via? Pela prescrição. Deixa eu explicar isso aqui para você em linhas retas, o que seria uma prescrição. Não é a única, tá? Se você quiser aprofundar os seus estudos, lá no Código Penal, a partir do artigo 107, você vai encontrar muita informação quanto à prescrição. Mas em linhas gerais, significa o seguinte, nós temos então, no caso, o Estado, ele tem um tempo para fazer uma determinada conduta. É que se ele não fizer aquilo naquele tempo, depois ele não vai poder fazer mais. E isso é muito comum na nossa vida, é assim. Você vai ter um dia para fazer uma determinada prova. Se você não for fazer naquele dia, depois você não vai poder fazer mais, só quando abrir outro concurso. A mesma coisa é aqui. E isso aqui, pessoal, despenca em provas. E eu tenho certeza que estará na nossa. Isso é uma JCP especial. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que isso aqui é um assunto que banca não dispensa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é identificar. Gente,
suponha-se que um determinado policial cometeu uma infração, cometeu uma transgressão disciplinar e aquilo que ele fez, se nós analisarmos bem, ele seria punido com advertência, repreensão, multa ou suspensão. E aí o que acontece? A administração, ela tem um tempo para apurar e para punir. E se ela não fizer isso nesse tempo, significa dizer que depois não vai poder fazer mais. Por quê? Já estará extinta a punibilidade por prescrição. Ah, agora eu entendi, professor. Então, o policial fez algo que deverá ser punido com advertência, repreensão, multa ou suspensão. Beleza? Beleza. Quanto tempo que a polícia tem para apurar e punir o policial? 2 anos, a partir do conhecimento do fato. Se passaram-se 2 anos e a polícia não tomou qualquer iniciativa nesse sentido, depois não poderá fazer mais. Não, professor, a pena é demissão a bem do serviço público ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quanto tempo que a administração tem após o conhecimento do fato para apurar tudo e punir? 5 anos. Se não fizer isso em 5 anos, tchau, depois não pode fazer mais. Não, professor, o que ele cometeu também é previsto, tá, como uma infração penal, ou seja, o que ele cometeu também encontra, tá, fundamentação lá no Código Penal. Lá no Código Penal nós temos os prazos para que ocorram as prescrições. Cada conduta criminosa tem um prazo prescricional, tem um lapso prescricional. E qual vai ser, nesse caso aqui, a prescrição de uma conduta no ramo administrativo, de uma transgressão, que também é uma infração penal? Gente, vai ser no mesmo prazo da prescrição em abstrato, tá? Lá da pena criminal. Olha, isso caso seja superior a 5 anos. Pois do contrário, até 5 tudo bem. Mantém aqui a nossa regra. Acima de 5, segue as regras que estão previstas lá no Código Penal. Muito cuidado com isso. É uma JCP relevante e eu quero todo mundo acertando isso. Professor, que dia mesmo que a prescrição começa a correr? Do dia em que a falta foi cometida, e aí, tá? Caso ela tenha sido, né, por algum motivo ali, ela cesse aquela na sua atuação, ou seja, se houve ali por algum motivo, alguma coisa fez com que houvesse ali um lapso em que ela deixasse de ocorrer, e depois ela voltar a correr, então do dia que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Então pronto. Esse é o ponto de partida, tá? Então é do dia em que a falta for cometida. Professor, existem algumas coisas que podem interromper a prescrição? Sim. Quando a autoridade ela vai lá, tá? E instaura a sindicância, ou seja, a partir do momento então que ela faz a portaria de instauração da sindicância ou ainda ela instaura o processo administrativo, tchau. Aí aqui a prescrição estará interrompida. Cuidado, onde está interromper, banca gosta de colocar, sabe o quê? Suspender. E não é suspender, é interromper. Professor, o lapso prescricional. Lapso é tempo. O tempo prescricional corresponde ao quê, professor? Bem, na hipótese de desclassificação da infração, é aquela, gente, é aquele tempo, é aquele lapso correspondente ao da pena que foi efetivamente aplicada. Professor, e na hipótese de mitigação ou atenuação? É o da pena em tese cabível. O que é isso? Olha, pode ocorrer que após ali, por exemplo, um policial foi aplicado a ele ali uma pena de suspensão de 30 dias. E aí ele descobre o seguinte, que foi muito pesado, o que ele fez não era para ser, né, punido ali com suspensão, mas no máximo com uma repreensão.
Bem, qual é o tempo que ele tem para recorrer disso, para tentar mudar isso, para desclassificar essa infração? É o tempo da pena efetivamente aplicada. Não, professor, olha, ele foi até punido com suspensão, está certo, mas não precisava ser 90 dias. No máximo aí 60 aí estava justificável. Nesse caso, então, é o tempo que ele foi cumprir aí, ou seja, aquele tempo em que ele foi aplicado ali aquela pena é o tempo que ele tem para pedir a atenuação. Tá bom? Então estas são regras importantes. E mais, professor, existe alguma situação que faça com que a prescrição não corra? Existe. A nossa lei complementar trouxe estas situações. Então, a prescrição, gente, ela não vai correr nas seguintes situações. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial. O que é isso? Se o processo administrativo estiver dependente de uma decisão judicial, enquanto essa decisão judicial não chega, a prescrição não vai correr. Por quê? Ué, no caso a autoridade não terminou o processo simplesmente porque não chegou a informação judicial, então não vou, nesse caso aí, a prescrição não vai correr. Olha, outro motivo que não faz a prescrição correr, enquanto for insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Então é o seguinte, se o policial ainda não voltou, não há que se falar ali então em prescrição correndo, muito pelo contrário. Como é que vai correr alguma coisa sobre alguém se esse alguém sequer voltou? Então, nesse caso, a prescrição não corre. Na nossa prova, cai literal, igual está aí, tá bom? Olha, a decisão que reconhecer a existência da prescrição. Suponha-se, então, que tem uma decisão e fala, olha, a administração tinha 2 anos para apurar isso aqui, não apurou. De fato, prescreveu, viu? Isso é comum? E, gente, mais comum do que vocês imaginam, mas dá responsabilidade, beleza? Então, a decisão que reconhecer a existência da prescrição, gente, ela deverá determinar, desde logo, as providências para se apurar o motivo ali, ou seja, a responsabilidade. Quem deveria ter feito isso e não fez? Por que não fez em 2 anos? Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa, então, que era responsável, vai se tornar, nesse caso aí, vamos dizer assim, né? O réu vai virar ali o acusado ali daquela, né? O autor dessa infração aí, beleza? Então, muito cuidado com isso. E mais, existem outras formas de se extinguir a punibilidade. Algumas delas são, né, horríveis. Por exemplo, o agente morreu. É o que me faltava, né? O agente morrer e eu punir o agente depois que ele morreu. Não teria, né, algo incabível. Pela anistia administrativa, se a administração entender que naquele caso ali, então não houve, tá? Ali os motivos que ali estão não justificam então ali aquela punição, ok? Ou pela retroatividade da lei que não considere mais o fato como falta. Quando você fez aquela ação, ela era uma transgressão disciplinar. Aí veio uma lei e mudou. Agora não é mais considerado infração disciplinar. Ué, gente, se não é mais considerado, aplica-se então esse benefício àquela situação. Muito cuidado com tudo isso aí que eu falei, viu? Muito importante isso. Professor, suponha-se que um policial civil, sem justa causa, ele deixou de atender a uma exigência, tá? Que tinha prazo certo para ser cumprido. Então, professor, ele não cumpriu. Nesse caso, gente, eu já disse, repito e vou insistir com vocês. Se vocês tiverem um ato para cumprir e esse ato tem um prazo, cumpra esse prazo. Pois, se você não cumprir e se você não tiver uma justificativa para isso e não cumprir, sabe o que vai acontecer? O seu pagamento vai ser suspenso e só será restabelecido quando você cumprir esta exigência. Professor do céu, não brinca não tô brincando não, é sério. É isso mesmo que vai acontecer, viu? Professor, e se o cana for ali aposentado, se ele tiver disponibilidade? Por exemplo, chamaram o aposentado para ser submetido a uma inspeção de saúde.
Ele não foi. Chamou o aposentado para ele atualizar o endereço. Não foi. Ah, é? Tem 15 dias para fazer isso. Não vai fazer, não? Suspende o pagamento. Gente, no outro dia o policial tá lá. É assim que funciona, tá? Olha, deverão, gente, todas as penas que forem impostas aos policiais, elas deverão fazer parte do assentamento individual do policial. Então, todas aquelas penas que forem impostas aos policiais, todas elas farão, então, constar do assentamento individual do policial. Isso é importantíssimo. Vamos falar agora sobre as providências preliminares. Então, nós falamos da prescrição. Eu trouxe detalhes para vocês desta prescrição. Novamente, quero chamar a sua atenção para esse fato. Tanto é assim que eu quero fazer aqui com você, novamente aqui, ó, um remember. Então vamos lá. Sobre o que eu falei mesmo, desde a nossa primeira aula, eu estou falando sobre a extinção da punibilidade. Não esqueça, existe a possibilidade da punibilidade ser extinta pela prescrição? Sim, eu já expliquei o que é prescrição. É um tempo que a administração tem para fazer algo, pois se ela não fizer naquele tempo, depois ela não pode fazer mais. Então, nesse caso, se o policial cometeu uma ação que pode ser punida com advertência, repreensão, multa ou suspensão, a administração tem 2 anos para apurar e punir. Não, professor, foi demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5 anos. Não, professor, foi como uma falta lá, uma infração penal. Opa, se for até 5 anos é o prazo ali, até 5. Se passar de 5 é o prazo que tiver lá na lei. Beleza? Beleza. Mais um motivo. Que dia que começa a correr a prescrição? No dia que foi cometida a falta. Ou se for uma situação, tá, uma falta relacionada a uma falta continuada ou permanente, é no dia que tenha cessado, então, a continuação ou a permanência desta falta. Professor, a autoridade policial abriu, né, instaurou uma sindicância, ou seja, mediante portaria, instaurou a sindicância ou instaurou o processo administrativo. Quando há instauração mediante portaria de sindicância ou do processo administrativo, isso faz com que a prescrição seja interrompida. Professor, existe a possibilidade do tempo prescricional, tá? Do lapso prescricional, então, nesse caso aí, existe um tempo para aquele que foi punido reagir àquela penalidade que foi imposta a ele? Existe, tá? Suponha-se que ele queira desclassificar a infração. Ah, ele foi punido com, no caso aí, suspensão, mas ele entende que tem provas suficientes para que no máximo fosse punido com advertência. Qual é o tempo que ele tem para recorrer disso? É o tempo efetivamente ali da pena aplicada. Não, professor, ele pretende atenuar a sua pena. Ele então foi punido com 90 dias, ele vai provar que uma repreensão basta. Nesse caso aí, atenuação aí no caso de suspensão, por exemplo. Ele foi punido com 90 dias e quer ser punido com 10 só. E ele entende que tem motivos atenuantes para isso. Ele tem então esse prazo ali da pena que foi aplicada a ele para pedir esta atenuação. A aplicação, professor, a prescrição, ela tem algumas situações que ela não vai correr, não é verdade? Ou seja, que ela não vai contar, existe. Suponha-se que o processo administrativo esteja parado. Por quê? Porque ele depende de uma decisão judicial. E o juiz até hoje não mandou essa decisão. Ué, gente, se a culpa não é aqui da autoridade, então não há por que falar em correr a prescrição. Não vai correr, vai ficar paradinho. Por quê? Eu estou dependendo de uma decisão do juiz. Ou, tá, por enquanto, aquela questão, o policial não conseguiu voltar para a polícia, se ele não voltou ainda para a polícia, eu não tenho como fazer que a prescrição corra contra ele. Olha, não esqueça de um detalhe. Existe uma decisão que reconhece a existência da prescrição? Existe. Nesse caso, então, é o seguinte: se ocorreu a prescrição, significa que alguém deixou de cumprir a sua obrigação. Quem foi que deixou de cumprir a obrigação? Deverá ser feita a apuração da responsabilidade para punir, então,
agora não é mais. Ué, se era e agora não é mais, então não há por que, nesse caso, ir lá e considerar aquele fato como falta, porque não é mais. Simplesmente não é mais. E isso, então, extingue também a punibilidade. Professor, no caso, suponha-se que um policial civil tenha prazo para fazer algo, praticar um determinado ato e não pratica, e faça isso de maneira injustificada. A ele, professor, o que será feito? Ele terá o pagamento suspenso até que pratique. Isso também se aplica aos aposentados? Se aplica tanto aos aposentados quanto também àqueles policiais que estão em disponibilidade. Olha, deverão, professor, as penas que forem aplicadas aos policiais, elas deverão fazer parte do assentamento individual? Sim, deverão fazer parte do assentamento individual. E mais, vamos falar das providências preliminares. Nós falamos tudo de extinção. A autoridade policial, gente, tá? Que por qualquer meio, se ela tem ali conhecimento da prática de uma irregularidade por algum policial civil, a primeira coisa que ela vai fazer é avisar o fato ao corregedor. Ela vai falar com o corregedor: corregedor, eu vi tal fato praticado por tal agente, tá bom? Evidentemente que isso já vai exigir algumas providências. Evidentemente que, por exemplo, suponha-se que uma determinada autoridade entre num distrito policial e chega lá, tem 2 policiais brigando. Imediatamente ele vai comunicar ao corregedor? Não, ele vai lá, vai separar aquela briga, ou seja, é uma medida urgente que ele tem que tomar, e logo depois ele vai comunicar o fato ao juiz corregedor. Imediatamente vai ser aberto um procedimento administrativo, tá? Pode ser aberto também, tá? Um procedimento de polícia judiciária contra o policial civil. E aí, nesse caso, gente, a autoridade que proceder, né, que presidir este procedimento, vai comunicar o fato, então, ao senhor corregedor, ao senhor delegado corregedor, tá bom? Então, ele instaurou, ao instaurar, então, esse procedimento administrativo, ou, no caso, esse procedimento de polícia judiciária, que no caso é um inquérito policial contra o policial civil, uma das duas situações ocorreram, ok, o corregedor tem que ficar sabendo que isso foi feito. Beleza. A autoridade corregedora, ela tem alguma atribuição a partir desse momento? Claro que ela tem. Ela vai realizar ali a apuração preliminar. Então, no caso, o senhor delegado corregedor vai fazer uma apuração preliminar, vai ver ali, tá, se realmente os fatos que estão ali, se realmente constitui uma situação que mereça ser apurada, e aí quando ele falar o seguinte: olha, deixa eu ver aqui uma coisa, essa infração aí, eu não tenho certeza se realmente aconteceu tal fato ou não. Ou eu não tenho certeza quem foi que cometeu, então, esta autoria. Ou seja, quem é o autor desta infração. Então, quando isso, gente, enquanto isso aí não ocorre, é que a autoridade, então, o corregedor, faz uma apuração preliminar. Beleza? Beleza. Professor, me dá um exemplo do fato real. Um determinado distrito policial, no final de semana, alguém foi lá e utilizou a máquina de xerox para imprimir apostilas de concurso. Usou as folhas da fazenda, usou a máquina de imprimir lá do distrito policial. Tá, beleza. Quem fez isso? Qualquer pessoa que trabalha na delegacia, em tese, qualquer pessoa que tenha a chave. E aí, então, vai ser feita ali uma investigação preliminar para se tentar chegar ao autor. Ah, não, eu vi, por exemplo, o policial João, eu vi aqui no sábado pela manhã, aqui nas Redondezas. É um indício que talvez ele tenha ido lá? Sim, é um indício. Enfim, vai ser feita uma investigação, então, preliminar, sempre que eu tiver dúvida quanto a duas coisas. Ou eu não sei se realmente o fato aconteceu igual está lá, ou, por exemplo, se eu não sei quem é o autor. Teve uma outra situação muito engraçada também. O senhor delegado-chefe do distrito policial, pediu ao escrivão que pegasse o notebook da sessão e levasse esse notebook
para que uma pessoa pudesse fazer uma revisão para ele. Em que pese essa revisão ser feita pelo Departamento de Tecnologia da Polícia, mas ele quis adiantar porque demorava um pouco. Aí pediu o escrivão para que levasse então ali um notebook para que ele pudesse fazer a manutenção. Um outro policial viu o escrivão levando o notebook para casa. Já foi lá na hora e falou: ó, eu vi o escrivão levando o notebook para casa. Gente, nesse caso, o escrivão estava se apropriando daquele notebook? Não, ele estava apenas cumprindo uma missão. Então, ou seja, a gente às vezes tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente fala que viu, que pode corresponder a algo totalmente diferente. São exemplos, tá legal? Vamos lá. Olha, o início da apuração. A partir do momento que se iniciar a apuração, tal fato será comunicado então ao senhor delegado corregedor e mais, a esta apuração, ela tem que ser concluída e encaminhada no prazo de 30 dias, viu? 30 dias. Nós vamos aprender isso em sindicância e vamos aprender isso em processo, não se preocupa. Não concluída ali essa sindicância, essa apuração preliminar no prazo de 30 dias. Nesse caso, gente, a autoridade, ela deverá imediatamente encaminhar ao senhor delegado corregedor um relatório com tudo aquilo que foi feito. E mais, vai pedir ali mais um tempo para terminar de realizar tudo aquilo. Então, qual é o tempo que eu tenho para concluir a apuração preliminar? 30 dias. Pronto, foi concluída a apuração preliminar. Imediatamente, a autoridade, então, vai opinar de maneira fundamentada ou pelo arquivamento, se achar que ali, então, o fato não constituiu uma transgressão, ou se o fato também não foi possível identificar o autor, e nesse caso, ele também poderá fazer o seguinte: olha, não, tá? Eu vou instaurar a sindicância ou processo administrativo, pois eu consegui levantar os elementos necessários. Professor, e se for determinada a instauração ou a sindicância, né, a instauração da sindicância do processo administrativo, tá bom? E aí, nesse caso? Gente, nesse caso, tá, poderá o delegado-geral de polícia, por despacho fundamentado, ordenar algumas providências necessárias. Então, foi instaurada, vamos dizer assim, foi preponderantemente instaurado a sindicância ou processo administrativo? Foi. Quais são as primeiras providências, então, que deverão ser tomadas pela autoridade? Pode ser que haja o afastamento preventivo do policial civil. Por exemplo, gente, se ficar constatado que ele poderia atrapalhar as investigações, que ele pudesse influenciar em alguma coisa nesse sentido, tá bom? Ele vai continuar recebendo? Vai continuar recebendo. Por quantos dias, professor, que ele pode ficar afastado? Por até 180 dias. Pode ser que esse período seja prorrogado? Pode. Pode ser que ele fique afastado por até mais 180 dias, totalizando 360. Outra medida preliminar que poderá ser tomada pela autoridade. Deverá ser designado, tá, um policial. Nesse caso aqui, o policial, então, ali acusado, ele será designado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas. Então, durante o período em que ele estiver respondendo ali, ele vai apenas trabalhar com serviços burocráticos. Vai haver um recolhimento da carteira funcional, o distintivo, armas e algemas. Isso tudo pode ser determinado pela autoridade. São chamadas as providências preliminares. Ele ficará proibido de portar arma e mais, ele deverá comparecer de maneira obrigatória num lapso temporal determinado então pela polícia para que ele possa então ter ciência de todo o procedimento que está ocorrendo contra ele. Ou seja, isso aí são providências que poderão ser tomadas pelo senhor então delegado de polícia. O delegado, gente, o delegado corregedor, ou ainda qualquer outra autoridade que determinar a instauração, ou ainda qualquer autoridade que presidir a sindicância ou processo administrativo, tais poderão representar ao senhor delegado geral de polícia para propor a aplicação destas medidas. Eles falam, olha, eu preciso que o senhor então afaste o policial porque ele está influenciando na nossa investigação, por exemplo, tá? O delegado geral de polícia, gente, poderá a qualquer momento, evidentemente que isso deve ser feito fundamentado, fazer ali cessar ou alterar estas medidas. Então, do mesmo jeito que ele
pode fazer ali, iniciar, ele pode interromper também. Fala, olha, chega, não precisa mais estar afastado. Aquele período de afastamento preventivo conta-se normalmente como se fosse efetivo exercício, tá? Não vai ser descontado, inclusive, lá da pena de suspensão. Por exemplo, se o policial for aplicada a ele uma pena de suspensão, o prazo que ele ficou ali, então, no caso, afastado preventivamente, isso não vai influenciar nesta contagem, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, avançamos. Mais uma vez, conseguimos avançar em muito rumo, então, à nossa aprovação. Eu não abro mão disso. Eu insisto, eu quero isso. E eu posso, e você pode. Ok? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.